pessoal, meu nome é Nádia Zaidan e eu tenho o prazer de receber você aqui no meu canal www.oriente.tv. Trago as novidades do Oriente, entretenimento, gastronomia, muitas coisas para você aí descobrir um pouquinho mais das curiosidades árabes. Hoje a gente vai estar falando de um assunto super pertinente nos dias de hoje, que é sobre a reconstrução pessoal. E está aqui comigo o meu chefe, né, amigo. O que a gente tinha falado é economista, administrador, diretor artístico e escritor, né? Que ele começou com esse livro maravilhoso aqui. Esse é o segundo, né? Isso. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro livro. Entusiasmo. Essa é a base de tudo. A base de tudo. Mas eu tinha um livro anterior que era Direção e Preparação Artística. Direção e Preparação Artística. Isso. E agora, nós estamos indo para uma decalogia de livros que ajudam você na sua reconstrução pessoal. É um assunto muito, muito, muito importante nos dias de hoje, que ajuda a edificar, a reconstruir as pessoas emocionalmente, e é muito necessário para que a gente possa aí manter um padrão de vida mais saudável, mais adequado e mais tranquilo. E vamos então deixar que ele nos explique essas maravilhas todas que estão surgindo aí no mercado para auxiliar você aí no seu dia a dia. Ok, obrigado. O enunciado da Nádia aí foi uma propaganda e tanto, um merchandising. Ok, nós temos aí, depois do Entusiasmo, que foi lançado em agosto de 2018, 10 livros que estão a caminho. 3 deles vão ser lançados esse ano, 4 ano que vem e mais 2 em 2021. Então nós temos aí um calhamaço de livros que vão ajudar você a reconstruir-se como pessoa. São livros que praticamente vão mexer internamente, vão fazer você refletir muito e vão fazer com que as próximas décadas você tenha uma qualidade intelectual absurda. A ideia é que você realmente tenha esse desenvolvimento, porque você vai desenvolver o seu próprio método de crescer. Okay? Você lendo Entusiasmo, você vai ter noção exatamente de como é tratada a retórica, vai perceber que tem um estilo que praticamente a leitura é fácil, atual, gostosa de ler, né? A ideia é realmente que você se sinta bem. O livro seguinte, que está para ser lançado agora em junho, ou comecinho de julho, chama-se Requintes de Genialidade. Né? Requintes de Genialidade, na verdade o que ela tem aqui são os bonecos. Né? Eu já estou escrevendo já o 6º para o 7º livro. Okay? Requintes de Genialidade, na verdade, descobre quais são os seus dons, quais são os seus talentos. Você vai começar a olhar para dentro de você e vai perceber exatamente onde está o gênio que habita dentro de você e até hoje você não deu valor para ele. Certo? Todos nós nascemos com um dom, ou 2, ou 3, e que só descobrimos mais tarde. Alguns descobrem quando tem 4, 5 anos de idade, que conseguem tocar Mozart, né, com uma tranquilidade notória, e realmente são pessoas fenomenais. A gente não pode esquecer que pode ter um componente genético. A gente já viu crianças que tocam percussão em escola de samba de uma forma impressionante. Logicamente, provavelmente os pais são músicos, ou o pai toca percussão também, e logicamente o filho percebeu, e existe um componente genético aí que faz a diferença. Mas a gente não sabe exatamente quais são os nossos dons. Os seus dons provavelmente estão lá atrás, na sua infância. Em algum momento da sua vida, você descobriu que você tem algo que você faz com a maior facilidade e que todo mundo não tem a menor noção como você faz isso brincando. Só que você provavelmente não valorizou isso. E exatamente por isso que a ideia é despertar o gênio que há em você. Dom é um talento natural, nasce com você. Talento é um treino que você empreende durante muito tempo, de preferência uns de 7 a 10 anos, em alguma atividade que você faz profissionalmente ou não, pode ser de lazer, e que você realmente fique bom naquilo. Você fique talentoso naquilo, faça de uma maneira maravilhosa que encante as pessoas. Então você tem que descobrir quais são os seus talentos. E creia, talvez tem talento aí escondido que você nem sabe que você tem. Por quê? Porque não experimenta coisas novas. Então nós temos aí nesse próximo livro, livro 2, vai falar exatamente como você vai cavocar, quais são as possibilidades que você vai ter de encontrar quais são os seus talentos, aquilo que você realmente gosta, o que falta na sua pessoa, por que você não tem a devida concentração naquilo que você faz. Hoje em dia a gente está
se transformando em captadores de entulho. Por quê? Porque a gente tem muita informação todos os dias, de tudo quanto é lado, e praticamente 95% dessas informações não dizem respeito à sua vida. Há mais ou menos 30, 40 anos atrás, a gente tinha as informações do país, as informações do que estava acontecendo na escola, do que estava acontecendo no trabalho. Hoje em dia você tem informação do mundo inteiro, de tudo quanto é canto, de tudo quanto é coisa ruim que está acontecendo no mundo, e isso aí está ocupando espaço na sua mente. É exatamente isso que está tirando a sua concentração. Você pensa em tudo, é como se você tivesse uma casa cheia de lixo, e você quer passar ordem e quer determinar como é que você vai fazer para aquele sofá ficar mais gostoso, etc. e tal. Só que o que acontece? A sala inteira está uma bagunça. Falta você o quê? Organização, Falta organização na vida. Na vida, exatamente. Organização é o livro número 5. Mas a ideia é, por que acontece essa situação de você não ter concentração com as coisas? Por que você, às vezes, tem dificuldade para dormir à noite? Por que você tem dificuldade em pegar trabalhos de longo prazo, que apresentem resultados a longo prazo? Por quê? Porque falta concentração. Essa concentração depende da sua força de vontade, que também depende da sua disciplina. Quer dizer, são vários fatores interligados que vão fazer você ter uma outra visão de mundo. O que faz com que as pessoas carismáticas conquistem todo mundo? Agora, eu não estou dizendo pessoas carismáticas que se preparam de uma forma mecânica. Aquelas pessoas que elas se preparam para ser carismáticas para a parte do trabalho, a parte corporativa. A pessoa tem que ser carismática porque ela é uma pessoa agradável, todo mundo quer estar com ela. Quantas características ela precisa desenvolver. Veja quantas possibilidades você tem num único só livro, que no caso é o Requintes de Genialidade. Você vai descobrir o porquê que você não encontrou ainda os seus talentos. Onde está o seu dom? Qual é o seu dom? Você nasceu com o dom. E a gente pergunta assim, como é que eu faço para achar meu dom? Veja, tem pessoas que têm uma qualidade de um dom fantástico. Tem uma tiazinha que, simples, tem mania de fazer almoço tal, e de repente você fala para ela, faz um almoço assim, um cozidão tal, e ela tem uma facilidade de fazer, e ela pode fazer pratos requintados, peixes, carnes, frangos, o que você pode imaginar, frutos do mar, o que puder a mulher põe numa panela com os temperos dela, fica maravilhoso. Ela tem genialidade, ela tem o dom. Só que tem um detalhe, ela não tem o requinte. O requinte seria a ferramenta que ela tem para transformar esse dom em uma possibilidade de ter uma vida melhor, uma possibilidade dela utilizar algo que nasceu com ela, certo? Então nós temos aí um manancial de informações. O livro 3 fala sobre disciplina da mente. Disciplina da mente é terrível. Todo mundo hoje em dia está com a mente bagunçada, né? A maioria das pessoas tem uma dificuldade com a questão de ter organização, ter vontade de fazer as coisas adequadamente. O Disciplina da Mente ele deve estar mais ou menos com umas 400 páginas. Ele deve chegar próximo a meados do segundo semestre, né? Então é um livro maravilhoso que vai ajudar você a organizar a sua mente, organizar as suas coisas, fazer com que tudo aquilo que está dentro da sua cabeça trabalhe de uma forma muito mais tranquila. E, assim, as pessoas hoje em dia elas têm muita necessidade, né, de procurar ferramentas para que elas possam se autoajustar, se autorreconstruir. Quando você começou a criar todos esses livros e você começou a ter essas ideias brilhantes, porque elas frutificam, como a gente fala, né, brotam assim, como você pensou em falar sobre este tema específico? Porque você via muito isso no seu trabalho cotidiano, essa falta de motivação, essa falta de entusiasmo, você via isso como um problema geral, ou porque você realmente quer falar desse assunto, porque você acha que é um assunto que é pertinente, no futuro vai eclodir, vai ficar uma coisa assim que todo mundo vai precisar? Como isso surgiu? Na verdade, todos esses 9 livros que vêm depois, eles são ramificações do entusiasmo, né? Organização na vida, comunicação com maestria, inspiração dos deuses, disciplina da mente, requintes de genialidade, energia, enfim, todos eles, os 9 livros que vêm depois desse, eles são livros que você primeiro precisa desenvolver o seu entusiasmo.
E assim que você sabe como fazer com que o seu entusiasmo venha à tona, sem você precisar ficar pensando muito e não ficar se auto-sabotando, duvidando da sua capacidade, duvidando das suas possibilidades, aí praticamente todos eles entram numa linha que praticamente vão te construir dia após dia. Quando eu comecei a fazer o primeiro livro, eu falei, eu vou fazer 3 livros. São 3 livros que vão acontecer, que na verdade são esses 3 bonecos que nós temos na mesa. À medida que eu estava desenvolvendo o segundo e o terceiro, porque terminava, 3 dias depois eu estava começando o livro seguinte. Eu peguei e falei assim, não, tem assuntos que precisam ser abordados. Utilizei a experiência minha com o público, com as pessoas, com o trabalho, com todo o desenvolvimento que eu obtive desde a adolescência, que eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí começou a vir muita inspiração dentro da minha mente. Muita informação que faz com que você realmente queira produzir algo maior. E aí veio a ideia de fazer a decalogia. Coloquei no papel todos os 10 livros, fui modificando aqui e ali, um título não estava coadunando, vamos colocar um outro título, e aí foi acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, tem um livro que eu comecei a estudar e fiquei assim muito entusiasmado com ele. Não pense que eu apenas escrevo livro, não. Também tem uma biblioteca fantástica, quase 7.000 livros, dos quais eu li só metade, não sei se eu vou... Uma pessoa que lê constantemente, tem um vocabulário que ele só tem palavras pertinentes a ele. Ele tira cada palavra, assim, vocês não têm noção. Às vezes a gente está na aula com ele, ele fala cada palavra, assim, que é complicadíssimo. Mas a intenção não é falar palavras difíceis, não. A intenção é falar de uma forma compreensível. Você vê que praticamente tudo que eu estou falando aqui, as palavras se completam, né? E aí, até me tirou do eixo. É verdade, é verdade, é verdade. A ideia é, como você se inspira? Você já parou para pensar como você se inspira? De onde vem a sua inspiração? Olha que coisa interessante. Eu vou falar para vocês o livro 4, que é a Inspiração dos Deuses, né? Como as pessoas têm inspiração. Todo lado que você olha tem inspiração. Você olha para a natureza, tem inspiração. Você olha para uma pessoa que tem um sorriso belíssimo, tem inspiração. Alguma pessoa que fala com você. Tudo, se você souber encarar e procurar ver de outra maneira, você vai encontrar um tipo de inspiração. Só que tem um detalhe. Existe uma inspiração que é interna. Essa inspiração interna é muito interessante. Foi um estudo que eu comecei a fazer com diversos livros que eu li, né? Como eu falei, eu não sei se eu vou viver ainda para ler os outros 3.500 livros, porque está sempre livro chegando, e aí praticamente... Mas a ideia é realmente fazer com que as coisas caminhem, tenha tempo para tudo. Olha que coisa engraçada, o nosso cérebro ele tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, certo? O esquerdo, ele tem a fala, as percepções, as suas ideias, seus pensamentos, tudo direitinho. O lado direito é um lado intuitivo. Ele não tem fala, ele não conversa com você, ele não te dá informações que você praticamente perceba. Esse lado, ele fica um pouquinho mais calmo durante o dia. Então, durante o dia você está pensando, está fazendo um monte de coisa. O cérebro está todinho trabalhando, mas tem um lado que é o lado intuitivo, que é o lado direito, que praticamente fica ali calminho e tudo mais. Chega à noite, esse lado descansa e esse lado da intuição entra em atividade. E aí, o que acontece que tem aqui? Todo o seu histórico de vida, tudo aquilo que você fez a vida inteira está guardado aqui. E aí começa a vir a praia que você caiu dentro de um elevador, que estava dentro de um navio e de repente você foi parar no prédio da Avenida Paulista. Você fala, como assim? Na verdade, esse lado ele se comunica com você de uma forma muito interessante. Ele se comunica por clarões, por sinais, por imagens. E ele é muito ágil, muito rápido, e ele te dá palavras. Aqui está o sonho. Você sonha porque está tudo em ebulição aqui. Quando você está dormindo, esse lado aqui está trabalhando. Quando você está dormindo, esse lado está trabalhando e esse lado está, assim, descansando. Ok? E aí o que acontece? Os seus sonhos começam a aparecer figuras e imagens da vida inteira. Tudo aquilo que você quer arrumar na sua vida, que não está dando certo, etc. Esse lado está trabalhando, só que ele não tem a fala. Ele não tem a escrita. Ele não tem como te explicar. Então o que ele faz? Ele manda sinais. Aí você acorda de madrugada assim,
preciso anotar um negócio, rápido, pega um caderno. Aí você anota. Acostuma a ter sempre um bloco de notas, porque a inspiração fala com você por clarões. E dá a impressão que você está sendo inspirado pelos deuses. É uma coisa impressionante isso. Então o que acontece? A hora que você anota, você faz e acontece. Vou dar uma explicação do livro 4, que foi uma coisa muito interessante que começou a acontecer comigo. Eu costumo acordar todos os dias às 4 horas da manhã e começo a escrever a partir das 5 e vou 4, 5 horas, às vezes até mais, quando eu me sinto totalmente inspirado. Uma madrugada, com essa volúpia de escrever todos os dias e tudo mais, uma madrugada eu acordei 2 horas da manhã, lá da cama. Pensando e tendo um monte de ideias, eu catei o caderno e comecei a anotar. Aí eu falei, não, eu quero dormir, eu estou com sono, eu quero dormir. Eu falei, não, eu vou continuar anotando, enquanto eu tiver ideia, eu vou continuar anotando. Fui anotando até 7 horas da manhã. Aí eu fechei o caderno, falei, agora eu vou dormir um pouco, eu mereço, não vou nem começar a escrever nada agora. Dormi. Acordei mais ou menos umas 11 horas nesse dia. Né? Escrevi das 2 até as 7 da manhã, páginas e páginas, tópicos, coisas para serem lembradas. Quando deu 11 horas da manhã, eu não lembrava uma palavra do que eu tinha escrito no caderno. Pensa se você não tivesse anotado. Nossa, eu teria ficado muito louco. Aí começou a vir a ideia de ter esse caderno sempre do meu lado, ter aquele gravadorzinho que a gente lembra de alguma coisa, liga o gravador, sai gravando e vai falando, que são ideias geniais. Todos nós temos muitas ideias geniais, a gente não anota. E é o lado intuição que está falando para a gente, que está nos dando inspiração, está nos dando mecanismos que estão correndo desse lado do cérebro que você nem está valorizando, percebe? E aí eu comecei a valorizar isso. Gente, aconteceu cada coisa desde então que eu fiquei assim impressionado. Teve um livro que me veio o título, para escrever o título. E eu cheguei e falei, eu vou escrever esse título. Só que eu não anotei o título. Acordei um dia, 3h30 da manhã, eu falei, esse título é sensacional. Não anotei o livro. Aí eu catei o caderno e falei assim, eu dou 3 dias para esse nome desse título aparecer. Anotei no caderno. Nome do título. E fiz um quadrado. Eu falei, esse nome vai vir de novo na minha intuição. Quando foi 1 dia e meio depois, eu estava fazendo alguma coisa e de repente, puf, um clarão, pá, o nome veio de novo. Eu fui lá e escrevi dentro do quadradinho o nome do livro. E aí tinha o título do livro 10. Olha que coisa incrível. E aí não aconteceu uma vez, 2. Aconteceram muitas vezes. Livros assim que são escritos com muita inspiração e com muitas ideias que acontecem assim, momentos que me dão uma luz assim, fala, agora escreve sobre isso. Eu vou lá e escrevo. E realmente são temas muito pertinentes e que ajudam muitas pessoas. Essa que é a ideia. De repente fazer com que esses livros eles possam ser a sabedoria para o século XXI. Né? Fazer com que as pessoas consigam entender que elas podem ser melhores, que a riqueza da vida delas está dentro da mente delas. Exatamente isso que elas têm que começar a trabalhar daqui para frente. Certo? Ela não tem que buscar a vida dela em outro país porque está tudo errado. O que está errado é dentro dela, porque lá no outro país vai estar errado também, porque a mente não foi consertada. Percebe? Tem todo um processo que acontece que a gente tem que realmente valorizar e perceber que tudo aquilo que a gente quer está debaixo do nosso braço, está debaixo de a gente, e a gente tem que agarrar, certo? Agarre o raio. Por isso que a gente fala, inspiração dos deuses, agarre o raio. Certo? Você vai ter um clarão. A hora que tiver esse clarão, se você não anotar, você vai esquecer. É certeza. Você vai perder a maior inspiração. Perde a inspiração. Olha a coisa interessante que acontece também em questão de inspiração. Questão interna. A gente vê bailarinas dançando, né? E aí elas fazem uma apresentação fenomenal num determinado momento, com um determinado tipo de público. E aí alguém chega para elas e fala assim, nossa, você fez um movimento maravilhoso num determinado momento, assim, assim. Ela fala assim, foi? É verdade. Quando foi isso? Aquele momento que a música mudou assim, assim. Ela, tá. O que acontece? Você se deixa levar para a inspiração, praticamente você experimenta uma sensação extracorpórea. É como se algo tivesse tomando conta de você e você faz uma movimentação maravilhosa que nem você sabia do poder que tinha. E essa movimentação realmente acontece para os artistas que têm o treino dentro deles. A partir do momento que você percebe que esse treino
já está vigoroso dentro de você, você tem que manter esse treino. Continua treinando, continua ficando bom naquilo que você está fazendo. Gente, mas eu não sou bom em nada. Claro que é, claro, todo mundo é bom em alguma coisa. Se você não é, porque você nunca treinou nada na sua vida até chegar na hora que você tinha que parar. Quando é que você parou? Começou a fazer alguma coisa, durou 3 meses, perdeu a vontade. Né? Era uma motivação boba. O que você tem que fazer é ampliar seu entusiasmo. Seu entusiasmo não vai deixar você desistir de fazer aquilo que você quer. Ele vai fazer com que você realmente vá até o fim. Ele vai ativar sua força de vontade, porque você quer ver o resultado e não vai parar enquanto não vê. Percebe? Então nós temos aí todo um trabalho interior de reflexão, de pensar em uma série de coisas. Tem muitos exercícios que eu bolei ao longo do caminho aí, à medida que eu ia escrevendo, e eu realmente eu me sinto assim glorificado por ter escrito livros assim que mexem muito com as pessoas. Eu já tive a oportunidade de enviar alguns bonecos para algumas pessoas lerem, e elas falam assim: Jorge, esse livro realmente vai ajudar muita gente. Né? De todos eles que eu escrevi até agora, é uma coisa impressionante. Eles são atuais e a ideia é que as pessoas tenham muito o que trabalhar e desenvolver. Certo? O desenvolvimento está dentro de você. Você tem condições de fazer isso, mas qual é o caminho? O caminho, como eu falei no vídeo anterior, está no alimento que você dá para o seu cérebro. Dependendo do alimento, você está dando junk food. Ok? Gente, foram dicas maravilhosas, foram dicas especialíssimas. Para os próximos anos ainda vocês vão estar recebendo. Espero ter podido ajudar. Nossa, puxa, foi maravilhoso. E para vocês aqui, ó. Tá? Isso aqui. Em breve, Coming Soon, nos cinemas, brincadeira, nas livrarias. Disciplinadamente, segundo semestre, e ao final do ano nós temos Inspiração dos Deuses. E até 2021 a decalogia vai estar já todinha, toda completa para você. O intuito, na verdade, com a experiência que ele teve ao longo dos anos, é fazer com que você consiga ter uma vida mais saudável, né? Consiga viver melhor, né? Isso é muito importante, porque no dia a dia a gente não consegue parar um pouco para pensar como se auto-administrar, como se automotivar para que as coisas aconteçam, né? Então as pessoas que são mais espiritualizadas, elas costumam falar que tudo é movido a energia. Então energia positiva puxa energia positiva. Então se você tem um pensamento positivo, você é uma pessoa positiva, então tudo começa a girar positivamente ao seu redor, né? Só uma coisa, Nádia, eu esqueci de falar uma diferença muito importante que vale a pena vocês saberem. Sabe qual a diferença entre desejo e vontade? Desejo é imediato. Vontade é algo que você quer para mais tempo. Certo? Eu desejo um picolé, eu vou até a padaria e compro. Eu quero um chocolate, eu vou até o supermercado e compro. A vontade não. A vontade é: eu quero mudar de casa. Eu quero comprar um carro novo. Eu quero ter um emprego melhor. Eu quero estudar para ter uma graduação na faculdade. E, logicamente, isso demora um pouco mais. Certo? Se você está só movido pelo desejo, a sua vida está parada, estagnada. Você precisa ser movida pela vontade. Essa é a diferença. Que importante. A vontade é que faz com que os seus resultados sejam um sucesso. Em um determinado tempo você determina que vai ter aquele resultado. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ser motivado por desejo. Desejo é tudo aquilo que você quer agora. Eu quero, não quero saber. E, logicamente, todos os vícios estão no desejo. Você tem o desejo de, eu tenho que escrever um artigo, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer algo que vai utilizar minha mente e tudo mais. Aí o que eu olho assim e falo assim: tem um filme de série ali que eu vou assistir, vou deitar, assistir uns 4, 5 capítulos. Não existe isso, gente. Né? A série é legal, mas é uma gratificação instantânea. A internet é legal, mas também é uma gratificação instantânea. Eu vejo tanta gente jogando games em TV e de repente passa horas e horas e horas, a hora que passou o horário ela percebe: puxa vida, perdi tanto tempo e não acrescentei nada. O que você pensa que não está acrescentando está na sua vontade, que você está desenvolvendo, caminhando, os anos estão passando, os tempos estão passando e você pode conseguir resultados através da força que movimenta essa vontade, que se chama força de vontade. Agora, não se prenda apenas aos desejos. Desejos são coisas imediatas, ok? Mais vontade, menos desejo, por favor. Não, vamos por partes, né? Também não é assim.
O desejo é normal, todos nós temos desejo, a gente tem desejo de uma série de possibilidades, né? E aí o que acontece? Nós temos a possibilidade de escolher aquilo que a nossa vontade determina, certo? Opte muitas vezes pela sua força de vontade e fazer com que a sua vontade faça vingar. Né? O desejo, não. O desejo você pode fazer aí, olha, uma quebrazinha, eu trabalhei tanto, fiz tanta coisa, vou fazer um pouquinho. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo bem, não tem problema, faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo precisa de recreação, entretenimento, né? É normal. Né? Mas o que não pode é, de repente, viver só de entretenimento, recreação e desejo. Olha que dica fantástica, tá vendo? Se você tem alguma pergunta, tem algum questionamento, curiosidade, é só entrar em contato conosco, a gente vai deixar aí nos créditos o contato do www.oriente.tv. Essa matéria também vai ter um podcast que você vai poder acessar e ouvir todas essas dicas maravilhosas para você ter uma reconstrução pessoal. E nós terminamos agora, né? O último programa com o Jorge Sabonge, ele retornará em breve, porque a matéria nunca acaba, sempre tem assunto, né? Se você tem alguma curiosidade, quer alguma matéria com ele, quer que ele fale sobre alguma coisa, mande para nós aí o seu e-mail, a gente vai estar atendendo o seu pedido com o maior carinho, ele também vai ter o maior carinho de estar voltando ao nosso programa, Sim, assim que possível. Você que tem uma empresa, que dá um treinamento aí de RH motivacional para o seu funcionário, você que tem uma escola de dança, Jorge Sabonge está à disposição, é o super motivador, né? Para poder aí dar uma reconstrução pessoal, uma motivação, um plus a mais aí que você está precisando para direcionar a sua vida, a sua carreira. E com esta imagem maravilhosa nós terminamos o nosso programa de hoje e nós nos vemos no próximo programa com muito mais novidade para você. Beijo, pessoal. Obrigado. Obrigada a você.